boa noite a todos. Rogamos a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine e que possa nos acolher sempre na sua paz. Certa vez, um pintor estava procurando pintar a obra-prima, a coisa mais bela do mundo. Ele queria deixar para a humanidade um quadro que pudesse simbolizar aquilo que representasse a coisa mais bela do mundo. Ele tentou durante vários dias dar forma a esse seu sentimento, tentando passar para uma pintura ou através de uma pintura a coisa que pudesse ser vista por todos e todos entendendo como sendo a coisa mais bela do mundo. Ele pensou e já não conseguindo uma ideia, ou várias ideias lhe passavam, mas ele não tinha como materializar essas ideias. Ele então propõe à sua esposa que permitisse que ele ficasse ausente por um tempo, para que ele pudesse buscar inspiração, e assim sendo, pintar a sua obra-prima, a coisa mais bela do mundo. Ele então saiu de casa e andando, já depois de alguns dias, ele se encontra com um poeta. E o poeta, percebendo esse ar preocupado do pintor, sensibilizado com esse pensamento do pintor, ele então pergunta o que estava acontecendo. E o pintor lhe responde que estava em busca de inspiração para poder pintar a coisa mais bela do mundo. Ele não sabia qual era a coisa mais bela do mundo. E o poeta então diz ao pintor: então você já encontrou. A coisa mais bela do mundo é o amor, pois o amor une os homens. O amor é aquele fermento que faz crescer a humanidade. O amor é a coisa mais bela do mundo. Aquele que ama é feliz. E sendo então feliz o que ama, o amor é a felicidade. E se o amor é a felicidade, o amor é a coisa mais bela do mundo. O amor é a expressão de Deus, pois Deus é amor, disse o poeta. Então o pintor concordou com o poeta. O amor é a coisa mais bela do mundo. E ele então agradeceu ao poeta, mas continuou com uma dúvida: como materializar numa tela o amor? Como pintar, como desenhar, como transferir para a humanidade o amor como sendo a coisa mais bela do mundo, expresso numa tela? E continuou o seu caminhar. Depois de mais alguns dias, ele se encontra com um sacerdote. E ele então, conversando com o sacerdote, lhe expõe a sua preocupação de pintar a coisa mais bela do mundo, e que havia encontrado com o poeta, e o poeta havia dito que a coisa mais bela do mundo era o amor. Então ele agora já não estava mais em busca da coisa mais bela, mas como materializar numa tela a coisa mais bela. E o sacerdote disse: realmente, meu amigo, o amor é uma das coisas belas do mundo, mas a coisa mais bela do mundo é a fé. Pois a fé é a materialização do amor, pois a fé é que nos une às pessoas, pois a fé é pela fé que nós expressamos o amor. Então a fé, sendo o caminho do amor e o caminho para Deus, logo a fé é a coisa mais bela do mundo. O pintor então concordou também com o sacerdote. A fé é uma coisa bela, e talvez até fosse a coisa mais bela do mundo, mas não resolveu o seu problema. Ele precisava então agora materializar a fé. E como materializar a fé num quadro? Continuou com seu dilema, com sua dúvida, e no continuar da sua caminhada, já pensando em voltar para casa, ele se encontra com um soldado que estava voltando de um campo de batalha. E ele então percebe o soldado e põe a sua dúvida à mostra e diz ao soldado que encontrou com o poeta, encontrou com o sacerdote, e ambos haviam lhe dado a coisa mais bela do mundo. O poeta o amor, o sacerdote a fé. E o soldado sorri calmamente e diz: realmente você encontrou duas coisas belas do mundo, mas a coisa mais bela do mundo é a paz, pois a paz é a expressão da fé
e a materialização. Quem está em paz é porque crê, e quem está em paz é porque ama. Então a paz é a coisa mais bela do mundo. E o poeta e o pintor continuou com a mesma dúvida: como materializar a paz? E ele então voltou para casa agora com 3 dúvidas, 3 coisas mais belas do mundo, e essa mesma dificuldade, materializá-las. Como colocar isso numa tela? Ele então volta para sua casa e, já quase chegando à sua casa, ele percebe que sua esposa e o seu filho, ainda pequeno, estavam lhe esperando no portão. E ele então vai se aproximando e observa o sorriso da esposa. E no sorriso da esposa ele encontra o amor. Olha para o seu filho e vê aqueles olhos brilhando, e naquele olhar da criança ele encontra a fé. Entram os 3 para casa e no cadinho do lar ele encontra a paz. Ele então se retira, vai para o seu ateliê, passa a noite pintando um quadro, e no dia seguinte mostra esse quadro à sua esposa e dá um título: A Coisa Mais Bela do Mundo. Ele pintou e deu como título Minha Família. Para nós, a família é a coisa mais bela do mundo. É na família que nós exercitamos esses 3 elementos pacificadores, esses 3 elementos belos: o amor, a fé e a paz. É na família que nós encontramos a força para o continuar das nossas existências. É na família que nós encontramos aqueles com os quais temos o que resgatar e o que ampliar. Tanto assim que, perguntado aos Espíritos, a questão 775 do Livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Respondem-nos esses inteligentes imortais: um recrudescimento do egoísmo, um aumento do egoísmo. Com isso nós percebemos então que a família, ou na família, exercitamos o altruísmo. É num doar constante que nós construímos esse elemento base da nossa sociedade, essa célula primordial da sociedade. Pois a família, ela vai ser o norteador, ou as famílias que compõem uma sociedade serão as norteadoras dos rumos dessa sociedade. Uma sociedade conservadora é composta por famílias conservadoras. Uma sociedade liberal é composta por famílias liberais. Então a família, ou as famílias que compõem essa molécula chamada sociedade, são células primordiais, essenciais. E sem os laços de família, nós teríamos um egoísmo exacerbado. Um egoísmo por demais elevado. E caíríamos talvez para a barbárie. Esse é o elemento família. Vivemos numa época em que talvez achemos que a família está banalizada, mas não está. Porque há um detalhe que nós não percebemos. Nós tratamos a família como se fosse um ser. Mas as famílias estão ruins. O que será da família? A família não é um ser. A família não tem endereço. A família não tem CPF, não tem RG. A família não é um ser. A família somos nós. Nós compomos a família. Se a família não está bem, é porque nós não estamos agindo bem. Então a família sou eu, a família são vocês. Que nos núcleos separados, em lares, se organizam para uma vida melhor. Então esse é o elemento família. Um elemento que só é assim considerado, em grande maioria, quando composto por pais e filhos. Pois quando composto apenas por marido e mulher, dá-se o nome de casal. E a família fica para depois, quando vem os rebentos. Quando unimos então pais e filhos, é que nós temos o elemento chamado família. Até lá, é um casal. Então percebemos que a família, ou seja, o casal, o casamento, tem uma função: gerar família.
Ao gerar os filhos, nós estamos então gerando a estrutura chamada família. E aí é pensarmos, quando começa a família? Quando começa esse embrião chamado família? Lá numa fase assim muito interessante, numa fase por demais assim alegre, gostosa, que muitos de nós até já esquecemos, porque já faz tempo, que é a fase do namoro. Começa a se esboçar lá, naquela fase em que o rapaz é o mais belo do mundo e a moça é a mais bela do mundo. Que o mundo diga o contrário, mas o mundo está errado, pois a minha namorada é a mais bela do mundo. É aquela fase interessante em que duas pessoas conseguem derrogar uma lei da física, que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. O autor deveria ter colocado uma exceção: dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, exceto casal de namorados. Porque nós percebemos um casal de namorados à distância, ficamos numa dúvida atroz: são dois, é um, são dois, é um. Porque andam tão grudados, tão juntos, que nós achamos que é um corpo só. E aí vão chegando próximo e nós vamos aumentando a dúvida, e quando está bem perto, nós temos a certeza que são dois, pois são duas vozes diferentes, pois o corpo ainda não dá para separar. São grudados. Se estão na casa um do outro, são incapazes de sair da sala e ir até a cozinha, senão de mão dadas. Não se desgrudam. A fala desses dois é agradabilíssima. É uma fala assim, de um para o outro, melosa. É meu bem, meu benzinho, meu amor. Aqueles mais melosos ficam assim, mozinho. Não é, amor? Começam os apelidos. Quer dizer, a fala fica aquela coisa grudenta, melosa. É bem para cá, bem para lá. E depois, quando se casam, passa um tempo, aquele trem que está lá em casa, aquela coisa que Deus me deu. Veja, eu devo ter praguejado o mundo para receber isso como pagamento. Aquele colchão amarrado que está em casa. Veja que coisa interessante. Nós vamos como que mutando, né? Há uma mutação naquela fase em que a menina é a mais bela do mundo, e de repente está o marido dizendo: você está assim um pouco acabadinho. E ela fala: com coisa que você é alguma coisa tão bela assim. São amáveis daí para frente também, né? Começam a achar um pezinho de galinha aqui, o outro uma ruguinha a mais, trocas assim amáveis, né, de conversas, porque se casaram. É fácil separar um casal de namorados de um casal marido e mulher num restaurante, por exemplo. Você observa um casal de namorados, eles estão lado a lado na mesa. Aquela mesa pequenininha, apertadinha, eles comem sem movimentar o braço, só a mão, lado a lado. Marido e mulher, frente a frente. O presente, quando é namorado, é um anel de brilhante para cá, uma joia dali, uma pulseirinha de ouro de cá. Depois que se casam, chega o marido e fala: ele trouxe um presente para você, um micro-ondas, uma máquina de lavar, uma panela nova, um fogão, veja, um jogo de sofá. Veja como é que vai mudando essa relação. Lógico, são presentes úteis, não há dúvida, mas como é que fica essa relação? Surge uma pergunta: porque quanto mais próximos, quanto mais íntimos nós somos, mais nós nos agredimos? Vejamos, vocês quando se encontram com um estranho, no trabalho de vocês, chega um estranho, que a gente chama de cliente, porque todo estranho vai como cliente, a gente trata: você, por gentileza, vamos sentar? Olha, você esperou muito? Não, por gentileza, fique à vontade. Se você quer água, quer um café, veja, com licença, por favor, não há de quê, não seja por isso, muito obrigado. E aí chegamos em casa, sai, senta, levanta, cala, deita. Veja como é que é a nossa relação. Quando aquele estranho, cliente se torna conhecido, e ele entra lá no estabelecimento comercial, a gente já fala assim: o que você quer? O que você deseja? Não é assim, pois não? Veja, uma sala de aula é uma coisa interessantíssima. Primeiro dia de aula, primeiro dia, sala que os alunos não se conhecem, turma nova. Isso acontece muito no ensino superior, que vem gente de todo lado e entra para uma sala, quase não se conhece.
É algo interessantíssimo. Primeiro dia de aula, turma estranha. Entram pela porta um a um. Começam a se sentar de trás para frente. Chega primeiro, vai sentando atrás, os outros vão sentando, e o que chega por último, olha a porta, tem uma cadeira vazia lá na frente, ele faz assim, meu Deus, vou ter que atravessar tudo isso aqui para chegar lá, todo mundo vai me olhar. É aquele corredor da morte que ele se sente. E ele então prende a respiração e vai com tudo e senta. Graças a Deus, ninguém falou nada comigo. O professor dá aula, o silêncio, ele é quase que sepulcral. Ouve-se o barulho, o bater das asas de um Drosophila melanogaster, de um mosquitinho, daquele de banana, aquela coisinha. Cai uma borracha no chão, o aluno fala, professor, com licença, alguém perdeu uma borracha. Um colega diz, é minha. Ele diz, eu a encontrei, muito obrigado, de nada. 6 meses depois, entram em grupo de 3, numa mesma porta. A porta até faz assim, para que eles passem de uma vez. Começam a se sentar da frente para trás. E chega aquele atrasado e fala assim, quem é que tomou o meu lugar? O outro fala, acordasse mais cedo, retardado. Quem chega primeiro na fonte bebe água limpa. E aí o professor está assim, gente, por favor, calem a boca, eu preciso dar aula. E cai aquela borracha no chão. Um aluno fala, quem que é o desastrado que jogou essa borracha no chão? O outro, quem que é o ladrão que me roubou essa borracha? Veja, os nomes já começam assim, e aí, bolão? Fala coisa ruim. Veja como é que são os nomes, 6 meses depois. Quer dizer, se tornaram amigos. E começa agora, retardado, ladrão, desastrado. Olha quais são os termos. Quando eram estranhos, muito obrigado. Oh, eu encontrei. Veja que coisa interessante. Na rua, quando a gente está andando, desapercebidamente nós passamos por pessoas que conhecemos, mas não as vemos, e aí essa pessoa diz assim, você não vai me cumprimentar, não? Você dormiu comigo, por acaso? E aí eu fico pensando, marido e mulher não têm obrigação de se cumprimentar, ou não se cumprimentam, porque dormem juntos. Quando se dorme junto, não tem que se cumprimentar. Aí acorda o marido virando para um lado, a mulher levantando pelo outro lado da cama, e vão se encontrar só à noite. Veja que coisa interessante. Se chega a mulher para o marido e fala, oi meu bem, estava com saudade de você. Ele fala, o que você precisa? Veja a relação, gente. Veja onde nós estamos querendo chegar. Eu sou educado e amável com estranhos, e sou mal educado e por demais amargo com os íntimos. Por isso é que o namoro, que é tão belo, se transforma depois numa convivência difícil, porque nós abusamos da liberdade que todos temos. Parece que entramos por um lugar